Sani cari Veneti, e será por que nós que somos do norte da Itália, que fizemos a unificação da Itália, estamos reclamando da unificação? Bom, essa daqui na verdade são perguntas que o inscrito deixou aqui no canal. Eu agradeço as perguntas de vocês, mas vamos responder algumas coisas porque é uma ideia bem equivocada isso. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, fica aí até o final, ativa o sino das notificações e, claro, não esquece de comentar. Esse aqui é o canal Lenguamar, eu sou o Fernando Menegatti. Antes de a gente começar o vídeo, eu já falo para vocês que tem o Evangelho de São Marcos escrito em língua vêneta, está sendo aí impresso o meu primeiro livro, então se você tem interesse, é claro que é necessário reservar, porque já existem aí poucas cópias do primeiro lote. Também vamos ter o calendário vêneto de 2024, você também pode reservar, ele está chegando do Vêneto aí, quando chegar já tem também muitas reservas, e claro, estamos comprando mais bandeiras do Vêneto, de outros modelos também, caso você queira as bandeiras do Vêneto, nós também temos disponível, além certamente do curso de língua vêneta. Eu já deixo aqui para as pessoas saberem que existe também o curso de língua vêneta aqui do Lenguamar, e tudo isso tem um número aqui na tela, você pode entrar em contato. Vamos lá para o nosso vídeo. O que acontece? Esse vídeo aqui foi feito porque uma pessoa, um inscrito, acredito que foi um inscrito, né? Ele deixou umas dúvidas aqui, então ele pede, tem uma dúvida, na verdade ele não tem uma dúvida, ele tem diversas dúvidas. A unificação italiana foi uma iniciativa do norte industrializado que visava o sul como mercado consumidor, certo? Não, está errado. Isso daqui é um mito, não é? Isso aqui é justamente o que os professorzinhos, né, de história, principalmente no Brasil, ou talvez na Itália, não sei como funciona especificamente aqui, eles ensinam, né? Eles ensinam, inclusive aqui no Brasil, certa vez eu peguei um livro meu que eu ainda tenho aqui em casa, um livro da 4ª ou 5ª série, e era um livro de história, e falava erros tremendos que, por exemplo, quem unificou a Itália foi o Reino Lombardo Vêneto para explorar o sul. Erros tremendos. Quando era o Reino Lombardo Vêneto, ainda pertencia à Áustria, não pertencia a mais ninguém. Então, ou seja, eles não tinham autonomia para fazer esse tipo de coisa. A gente encontra esse tipo de erro que vai influenciando essas pessoas aqui, né, ao passar da vida. Então, se você está aqui assistindo, por favor, aprenda que não, isso não aconteceu. O norte da Itália não era industrializado. O norte da Itália, a Itália inteira ainda tinha uma economia bastante feudal e, na verdade, foram grupos, né? Uma iniciativa de grupos políticos, obviamente com base na França, nos liberais franceses, é que isso tudo veio à tona, e muitos grupos, muitas sociedades secretas, enfim, acabaram liderando avanço, né? Esse avanço para dentro da Itália. Bom, isso começa já lá com a Revolução Francesa, depois vem Napoleão Bonaparte, a invasão de Napoleão, e certamente o Piemonte teve uma grande parcela, porque a unificação italiana é feita pelo Piemonte. O Piemonte é que tem esse projeto aqui de Itália, né? De Itália. Isso não pode ser dito que o norte da Itália era industrial, né? Era industrializado, porque de fato não o era, e nem que a iniciativa foi do norte da Itália, né? Porque nem todos que estavam ao norte da Itália estavam concordando com isso. A maior prova disso é o que ocorre lá em meados de 1840, 48, onde muitas repúblicas ou, enfim, estados italianos, aí, os históricos estados italianos, aí eu falo entre eles a República de Veneza, os estados que existiam no sul também, no centro, eles acabaram se unindo para fazer uma revolta contra os opressores, enfim, a Áustria, para que eles conseguissem retomar ali a sua independência. Nós temos aí, como foi um dos líderes, né, foi o Manin, por exemplo, lá no Vêneto. Descobertas as intenções do Piemonte de fazer essa unificação e que todos ficassem abaixo do Piemonte, foi diluída, né? Esse eixo aqui, essa aliança aqui foi diluída, e eles permaneceram ali com os austríacos por algum tempo a mais. Então isso já comprova que nem o Vêneto, nem, enfim, o Sul, o Centro, todos esses estados aqui que estavam reunidos com o Piemonte também, eles não concordavam com esse projeto aqui do Piemonte de unificação italiana, de Itália, né? Portanto, então, só
desfazendo essa primeira parte, não era industrializado, não se pode dizer que o norte é que quis. Foram grupos de influência, grupos políticos que quiseram, que assim o quiseram, e principalmente grupos políticos também que estavam fora da península. Nós encontramos muitos financiadores na Inglaterra, em outros lugares, né? Vamos lá para a segunda de quebra. Empurraram gente miserável e ignorante que sem escolhas se desfaziam de suas terras, dentre os quais estão meus bisavós e tataravós, certo? Quanto à República de Veneza, esse empobrecimento ele foi sendo feito. Vamos ver que a maior parte das pessoas já eram pobres na unificação italiana, né? Então, existiam alguns pequenos grupos ali que queriam coordenar, que queriam comandar e que se aliaram também a esses unificadores. E existia também uma revolta contra esses grupos. Por quê? A imigração, ela não foi feita só no desespero da fome. Não que ela não tenha sido feita no desespero, mas ela não foi feita só no desespero da fome. Mas também foi um ato de protesto muitas vezes, como eu já falei aqui para vocês. Os camponeses, aliados à igreja, que estava sendo perseguida também pelos liberais, que queriam um Estado laico, inclusive o Papa teve que se esconder, porque senão ele seria morto, né? E, querendo ou não, a igreja pede, né? Muitas vezes faz com que os camponeses vejam que emigrar e sair daí seria o melhor para eles. Depois, no final, né, na fase final, eles resistiram até que deu. E depois, na fase final, então, a própria igreja, na verdade, tem uma solução ali para esses camponeses fora da Itália, porque a própria igreja já não acreditava mais na Itália. Eles falavam que a Itália, isso aqui vai virar, logo mais vai virar tudo muçulmano e tudo mais, né? Eles tinham essas coisas, e aí vocês vão ter uma vida melhor por outro lado. Tanto que muitos padres, enfim, acabaram vindo junto, né? Muitos sacerdotes para auxiliar essas pessoas. E, querendo ou não, também foi um protesto muitas vezes, né? Muitas pessoas usavam isso como um protesto porque não queriam fazer parte daquele reino da Itália que tinha sido formado. Já que a gente não pode retornar e falar que foram o norte que quis. Como o norte? Quem são, né? Quem faz o norte? As pessoas, o povo é que faz o norte. A maior parte do povo já estava pobre pelas inúmeras revoltas, né? A gente começa aí principalmente com Napoleão, então a gente não pode falar que foi o norte. Então, por que há nortistas que reclamam após terem, em certa medida, explorado e lucrado com o Sul? Quem está reclamando? Esses que fizeram a unificação nunca reclamaram. Quem reclama? A burguesia nunca reclamou, né? Os liberais, enfim, né? Aqueles que fizeram parte do poder nunca reclamaram. Então, quem está reclamando são as vítimas disso. A minha família também teve que... os meus dois lados da minha família, porque os dois lados da minha família são vênetos e são imigrações mais recentes. Os dois, enfim, tiveram que vir, recentes, né? Imigração lá de 1880, 1890, e também tiveram que vir para cá. Se eu não tenho o direito de reclamar, por quê? Porque eu sou do norte e eu não fui atingido também, então não é esse o pensamento que o senhor tem que ter. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Foram grupos, como eu já bem falei, foram grupos políticos e muitos grupos que pertenciam fora da Itália. Você não tem que culpar o povo, que a maior parte das pessoas do seu norte, na verdade, eram as pessoas pobres. E foram esses grupos que quiseram realmente fazer que todo mundo fosse uma clientela deles e não só as pessoas do Sul. Sim, obviamente eles lucraram com o Sul, mas lucraram muito mais com o Norte, porque nós temos vários impostos aí. Tem um imposto sobre a farinha, que foi o mais pesado dele, que as pessoas não podiam nem mais comer pão, por exemplo. A alta carga tributária foi pesada no Vêneto e foi uma das coisas que fez com que a imigração fosse estimulada, porque as pessoas não tinham mais pão para dar para os seus filhos. Então isso daqui é um erro muito comum, as pessoas acharem que só foi o Sul atingido, né? Não sei se provavelmente você seja descendente de alguém do Sul, né? Mas só que assim, se só o Sul tivesse sido atingido, mais da metade da população do Vêneto não teria ido embora morrendo de fome. Então isso daqui já é um erro bem crasso, tá? Embora eu saiba que cada região da península tem a sua especificidade, a obra máxima escrita na península é Divina Comédia, certo? Aquela que ficou conhecida.
não é verdade? Aquela que ficou conhecida, que foi divulgada para o mundo inteiro. Então eu não estou dizendo que a Divina Comédia não seja um clássico, mas nós temos vários outros brilhantes autores aí que fazem parte, por exemplo, do Vêneto, um dos primeiros escritos aí, reconhecidos da Península Italiana e que hoje fazem parte dos escritos da literatura mais, digamos, da literatura mais antiga do Vêneto, é o Indovinello veronês, né, que é o Enigma veronês. Então, esse aqui foi escrito em Vêneto, por exemplo. Existem várias outras obras aí, inclusive Dante Alighieri gostava do Vêneto, ia no Vêneto, escreveu muitas coisas a respeito do Vêneto e no Vêneto também. O imigrante que chegou no Brasil teve que se virar com tomate ruim e polenta, certo? Por exemplo, quando foram para São Paulo, eles foram praticamente substituídos, né? Eles substituíram os escravos nas fazendas de café. Quando chegaram aqui no Sul, não existia nada, eles tiveram que se virar na maneira que era preciso plantar, enfim, era preciso construir tudo. Sim, obviamente, esse daqui existe um fundo de verdade, as pessoas sofreram bastante, e aí depois de um certo período que, por conta da força de trabalho e da fé que elas tinham, né, nesse ressurgimento verdadeiro, então, deles por aqui, as coisas começaram a melhorar e a melhorar cada vez mais, né, economicamente e também socialmente. Eu espero que eu tenha deixado um pouco mais claro, né, que a gente não pode ficar falando, foi o norte que fez, mas quem é que fez? Porque daí é fácil, você tem uma população, por exemplo, no Brasil, né, em algum lugar específico do Brasil, vamos pegar uma cidade, você tem uma população, já está ali atingida por diversos problemas, por diversas invasões, já é uma população pobre, e você tem o prefeito, um sem vergonha, e mais uma cúpula ali de burgueses sem vergonhas também, e aí então eles resolvem fazer esse tipo de coisa e sacrificar às custas da população. Aí você vai falar que a tal cidade é sem vergonha, porque, mas como assim, né? Se foi um grupo muito específico ali de pessoas que tiveram essa iniciativa para o seu próprio bem. É como eu falei para vocês, por exemplo, num outro vídeo eu estava falando, esses unificadores aqui, né, os grandes unificadores do norte nunca pisaram aqui, nunca vieram falar com as pessoas aqui, né, nunca ajudaram as pessoas aqui. Inclusive hoje ainda se dão o direito de reclamar do reconhecimento da cidadania italiana que está abarrotando cartórios. Então isso daqui é uma palhaçada, entendeu? É uma palhaçada mesmo. A gente não fez isso. Se a gente tivesse feito, a gente teria morrido com a barriga cheia e dando risada da cara de todo mundo. Não foi o caso, a gente não fez isso. Espero que eu tenha aí também respondido algumas perguntas, não só da pessoa que comentou aqui, eu tenha solucionado talvez alguns mal entendidos, coisas, enfim, preconceituosas, que a própria porcaria da educação brasileira, que não tem base em nada, histórica, ou tem base só nas suas bobagens iluministas, eu tenha resolvido algumas coisas. Aliás, muita coisa que fala sobre história nos livros brasileiros, eu mostro para eles lá, eles dão risada, né? História da Península Italiana. Quando chega na parte que trata da unificação italiana nos livros de história brasileiros, eu vejo os erros, eu mando para eles lá, bato uma foto, tem um pessoal que, enfim, sabe português, eles acabam dando risada, porque assim, eles falam, meu Deus, existe uma falta de compreensão, assim, tremenda do mundo, né? Do mundo, nesse tipo de ensinamento histórico que vocês têm aí. Não é uma falta de compreensão, na verdade, é uma distorção proposital que eles fazem nesse Brasil, né? Então, enfim, fazer o quê? É o país que nós nascemos, não vamos reclamar, vamos tentar sim ajudar com o jeito que a gente conseguir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, né? Óbvio, curte, se inscreve. Se você quiser, tem o livro de São Marcos traduzido para o Vêneto, né? O Evangelho de São Marcos. Então, aproveita e reserva a sua cópia também. Tchau, tchau, Strucon.